Olá, começando mais um episódio do SV Talks, aquele espaço que a gente busca a conexão com a vulnerabilidade. Você acha que é só com você? Não, acontece com todo mundo. É a gente que não fala. Então aproveita, segue o nosso canal, se inscreva e acione o sininho para você não perder nenhuma história. Hoje eu tenho uma convidada especial, Lucila Pinto. Ela ensina a gente a falar, a se comunicar melhor. Mas quem vai se apresentar mesmo é ela, porque afinal de contas, a especialista de comunicação aqui não sou eu. Lucila, bem-vinda. Oi, Sara. Agradeço por estar aqui no Sara Veloso Talks, um espaço que você tem aberto para muitas pessoas trazerem boas mensagens. Faço parte da sua audiência e estou feliz de estar aqui, poder falar um pouco do meu ofício. Eu sou jornalista, trabalho com comunicação. Esse ano completei 40 anos nessa jornada da comunicação. E ao longo dessa jornada eu passei por diversos veículos, os maiores veículos de comunicação do país. Eu tive em editoras, tive em jornal. A maior parte do meu trabalho foi em televisão. Eu era repórter de TV, depois me tornei apresentadora, âncora e tal. Então a minha trajetória foi a maior parte na comunicação falada. Há muitos anos eu comecei a trabalhar com treinamento de comunicação que se chama Media Training. E fui me aprofundando nisso porque eu aprendi na prática. Depois fui buscar algum conhecimento mais teórico, mas quando eu comecei há mais de 27 anos, nem havia assim uma formação, nenhuma das universidades, das faculdades davam uma formação nessa área. Então eu fui aprendendo na prática, desenvolvendo e fazendo uma formação aqui, outra lá, que foi complementando o meu conhecimento e aprendendo muito na prática, treinando pessoas, treinando políticos. Na verdade, eu comecei com um marqueteiro que me chamou para fazer uma sabatina, ele chamava de sabatina com um candidato. E ali eu descobri, me encantei com aquilo e fui me desenvolvendo, fui fazendo outros e deu certo. Ele espalhou meu nome por aí, os outros marqueteiros todos foram me chamando, eu fui aprendendo. E o Media Training, ele começou nos Estados Unidos, justamente para treinar políticos para que eles se dessem bem nos debates, para que eles dessem boas entrevistas. E depois as empresas passaram a se utilizar desse tipo de treinamento no campo corporativo, oferecendo esse treinamento para os porta-vozes. Então, aí eu também migrei para esse mercado mais corporativo e tenho trabalhado já há muitos anos, mais de 27 anos, atendendo empresas, executivos, porta-vozes, homens, mulheres, líderes de todo tipo de empresa. Então, é muito prazeroso trabalhar com isso. Muito bem, Lucila. E com essa experiência toda, me diz o seguinte: por que que a comunicação é tão importante para os nossos relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais? Olha, Sara, eu poderia dizer que a comunicação ela é essencial para a interação humana. Ela é essencial, ela é a possibilidade de você criar um diálogo, de você criar um entendimento, uma integração, de se colaborar no campo, do trabalho, principalmente, é onde é possível as equipes trabalharem em cooperação, através do diálogo, através da comunicação. Então, a comunicação sempre foi importante, em todos os tempos, mas nas últimas décadas ela ganhou uma imensa notoriedade. E com o advento desse crescimento das mídias sociais, que hoje é uma forma muito interativa, porque a televisão você tinha uma relação passiva com o veículo, você ouvia a informação e não dava o retorno. Hoje é interativo, você ouve uma fala, alguma coisa numa rede social e você já interage. Então é uma coisa real time. Então a comunicação ela se tornou verdadeiramente a grande protagonista da nossa era, da nossa época, do mundo atual digital. E vamos lá, então vamos começar com as dicas, né? Porque nosso público aqui quer informação. Me diz o Lógico. seguinte: se eu quero ter uma comunicação eficaz, quais são as principais dicas para uma comunicação eficaz?
todo mundo precisa, né? Desenvolver essa habilidade de ter uma comunicação eficaz. Eu passei a cunhar esse termo comunicação eficaz de comunicação assertiva, porque a palavra assertiva ela diz tanto, mas o que é uma comunicação eficaz? O que é uma comunicação assertiva? É aquela que transmite uma mensagem com começo, meio e fim, de forma clara, objetiva, assertiva e impactante. É uma comunicação, a eficaz, a assertiva, que na verdade são praticamente sinônimos, mas eu entendo que a assertiva é mais completa, ela não deixa dúvida quando você tem que transmitir uma mensagem. Ela vai direto ao ponto, ela tem que ser clara, tem que ser objetiva, e quando você encerra aquela mensagem assertiva, não fica dúvida. Então, para uma entrevista, para um veículo de comunicação, para uma fala com jornalistas, é bem útil, bem importante que se tenha essa comunicação assertiva, essa comunicação eficaz. Eu quero falar para o público o que eu faço. Como que eu monto uma comunicação clara de um discurso para vender meu produto, para vender meu trabalho, para vender a minha imagem? Tem uma técnica, tem uma linha de construção? Olha, Sara, depende muito para qual veículo você vai falar, para qual mídia você vai falar, para qual público você vai falar. Porque se você vai falar para a imprensa sobre o que você faz, para jornalistas e tal, é importante que você use essa técnica que eu falei há pouco, que é a comunicação assertiva, que não paire dúvida sobre o que você faz. Então, quanto mais assertivo, quanto mais objetivo e claro que você seja sobre o que você faz, melhor você vai comunicar. Agora, você vai fazer uma palestra, você vai se apresentar para um grupo, você vai contar um pouco sobre o que você faz, o seu mercado, de atuação, você vai dar mais detalhes, você tem a possibilidade de dar mais detalhes. Eu acho muito interessante usar a narrativa no formato, usando as técnicas do storytelling, porque o storytelling ele traz um envolvimento, um engajamento maior com a sua audiência. Então, você pode estabelecer lá os seus pontos essenciais, os seus 5 pontos essenciais, como se fosse a espinha dorsal do que você quer comunicar, mas você construir essa narrativa usando a técnica do storytelling, que aí você faz uma fala um pouco mais envolvente. Você pode, por exemplo, começar. Outro dia eu fui fazer uma palestra para jovens, vou dar um exemplo sobre isso. E eu queria dizer para jovens o quanto eu adoro estar com jovens, porque eu adoro mesmo, entendeu? Minha casa é rodeada de jovens, eu tenho filhos jovens, tenho sobrinhos e tal. Eu adoro quando eles estão por perto, porque eles me instigam e tal. Ao invés de eu falar isso para eles, eu adoro estar com jovens. Botei lá um slide de quando eu era adolescente, quando eu era criança, tal, contando que quando eu era criança, a coisa que eu mais queria era crescer, porque eu queria ser jovem, porque eu queria ser adulta, dona da minha vida, queria experimentar a liberdade de poder falar o que eu queria e fazer o que eu queria sem ter que pedir para a mãe, para o pai e tal. Então, assim, eu comecei uma narrativa para contar uma frase curta, mas eu criei todo um enredo para eles entenderem. E eles adoraram, porque aquilo já instantaneamente criou uma conexão com eles. Eles se espelharam na imagem que eu coloquei, na fala que eu dei. Então, quando você vai contar uma história que você tem a possibilidade de ampliar o que você vai falar, você pode usar o storytelling. E tem duas técnicas muito boas que hoje são muito conhecidas. Uma é a técnica da Pixar Filmes, que ela usa 4 elementos essenciais, que são, né, os personagens, o problema ou o conflito, o desenrolar desse conflito, né, a solução e a conclusão final. E tem também aquela jornada do herói, que é do autor Joseph Campbell, que ele já faz uma coisa mais complexa, que tem 12 atos, tem todo um ciclo em que você vai contando a história e vai criando aquele suspense, aquele envolvimento. E ao longo dos anos, o que eu tenho percebido, porque eu também trabalho muito apresentando eventos, eu sou convidada para apresentar eventos, moderar debates e tal, já faz muito tempo também. Eu observo muito as pessoas, né? Eu apresento as pessoas e depois eu as observo. E eu percebo que muitas vezes a audiência ela vai ficando, ela vai demonstrando aqui o interesse naquela narrativa, porque a história vai ficando envolvente.
E muitas vezes você pode fazer até uma enquete depois. Talvez as pessoas nem se lembrem dos detalhes, mas elas jamais se esquecem da emoção que elas sentiram ao experienciar aquela narrativa, você entendeu? Então, quando há a possibilidade de você trazer uma informação com esse encantamento do storytelling, é ótimo, mas depende do quê, né? Para algumas situações tem que ser super assertivo. E vamos pegar a grande dificuldade das pessoas. Hoje as pessoas não sabem se apresentar e elas precisam vender a imagem em 30 segundos, 1 minuto. Aí eu recomendo, Sara, a pessoa aprender a fazer o tal do discurso de elevador. Ele é mais conhecido com o nome em inglês, né, que é uma mistura de inglês com português, é o pitch de elevador. Pitch é uma palavra que significa discurso. Então, o pitch de elevador, ele é o tempo de uma descida ou de uma subida de um elevador. Imagine você quer vender um produto que você tem para uma pessoa, um empresário ou uma empresária, e o seu maior desejo é estar diante dessa pessoa. E por alguma vontade do destino, você se depara com essa pessoa dentro do elevador. Você tem ali 24 segundos no máximo 30 segundos para transmitir a sua mensagem, para transmitir o seu discurso. Então tem que ser um pitch, né? Um discurso curtinho, de elevador. Então você tem que ter começo, meio e fim, falar de forma clara, objetiva, assertiva e impactante. Isso é praticamente uma equação. Então o que eu recomendo é que as pessoas, em geral, tenham tanto um pitch de elevador preparado para qualquer situação que apareça na vida, também um bom storytelling, caso a pessoa tenha a oportunidade de falar de uma forma mais extensa, com mais detalhes, de forma mais enriquecedora. Mas é muito importante no pitch que a pessoa fale de si, o que ela faz. E se ela quer se conectar com a empresa, é bom que ela conheça bem a empresa e até fale: olha, eu percebi, soube pelo mercado que a sua empresa está com um gargalo em tal área, etc. e tal. A empresa para a qual eu trabalho está com uma solução que tem se resolvido muito bem. Muito bem. A gente tem tido resultados ótimos, uma satisfação grande dos nossos clientes e essa solução ela realmente é eficaz e se você me der uma oportunidade de uma conversa um pouquinho mais extensa, eu gostaria de explicar para você como é que funciona essa solução. A gente pode marcar uma hora, um café, você pode me receber? Então, em pouquíssimos segundos, você se apresentou, você falou ali o que é que você faz, né? Você deu um resumo da sua expertise. Você se conectou com a empresa porque você não ficou falando do seu serviço, você mostrou que você sabe o gargalo que a empresa está enfrentando e a solução que você tem, e aí você pede um tempo para poder expressar com mais detalhes para essa pessoa. Então, é o partir para ação, né? Então, na minha visão, acho que todo mundo deveria ter um pitch de autoapresentação para essas situações inusitadas que nos acontecem com uma certa regularidade, com uma certa frequência, não é? Eventos, por exemplo. Eu sempre digo o seguinte, né, que para cada experiência que a gente precisa ter uma manchete, porque no mundo onde as pessoas praticamente não têm tempo para ler informação, ninguém passa pelo conteúdo, todo mundo compra a manchete e tira as suas próprias conclusões. Faça uma lista das 10 maiores manchetes da sua vida e tenha elas na ponta da língua, porque aí você vai conseguir sair bem em qualquer situação. O que que você acha dessa dica? Olha, Sara, é ótima, é ótima. Eu, como sou jornalista das antigas, a gente né, adorava o momento das manchetes, né? Porque você faz ali aquela matéria e você tem toda aquela história com 1.000 dados, com 1.000 coisas para você contar, personagens e tal. E no final, você tem que encontrar a manchete que seja atrativa para o público, que o seu editor-chefe goste, aprove e que ela vá direto ao ponto. Eu costumo dizer que a manchete é a síntese da síntese, né? E ela tem que ser impactante. Então, eu achei sensacional essa sua dica, viu? As 10 manchetes da vida, gostei muito. São 10 sínteses, né? Sobre. É uma metodologia excelente, Sara. Eu gostei. Porque às vezes você não tem tempo de contar a história para o outro.
né? Então, se a manchete chamar a atenção, se a manchete for a solução para a dor dele, o outro vai se interessar. Se não for a solução para a dor dele, ele não vai estabelecer conexão. E aí tudo bem, porque você nem gastou muito tempo, só escreveu, só falou uma manchete, né? Então, por isso que eu gosto das 10 principais manchetes da nossa vida. Aquelas pessoas que ficam nervosas para subir no palco. Isso é coisa de amador, profissional também tem dor de barriga. E como que a gente faz para ficar mais calmo, para ficar mais tranquilo na hora de subir no palco e falar em público? Esse é um tema clássico, viu, Sara? Você está fazendo uma pergunta que aparece com frequência na minha vida. As pessoas me perguntam isso em rodas, em entrevistas, em palestras e tal, em vivências. É, dizem os estudos que o homem tem dois grandes medos na vida. O primeiro é da morte, o segundo é de falar em público. E eu até acredito nisso, dado o que eu ouço por aí das pessoas. A gente tem medo porque a gente tem uma certa inibição de expressar nossas opiniões, a gente tem medo de errar, a gente tem medo de fazer feio, a gente tem medo de ser julgado. Então, essa é a origem do medo, né? Assim que os especialistas em estudar as emoções definiram, que é muito um medo do julgamento. Mas para tudo tem antídoto na vida, né? Então eu recomendo o seguinte antídoto. Se você vai precisar falar em público e há pessoas que são absolutamente escaladas para ir, não tem outra saída. Precisa, ela tem que falar. Ela não tem essa habilidade, ela é envergonhado, tímido, mas a pessoa, o líder dela, falou: "Ó, você vai ter que falar, você vai ter que se apresentar." Então, o que eu recomendo é um preparo. Tem técnica para isso. Então, a pessoa precisa estabelecer bem o que ela vai falar, primeiro conhecer o lugar onde ela saber tudo sobre o lugar onde ela vai se apresentar, o público que vai estar ali presente, imaginar o local, conhecer, ver, pedir fotos e tudo para o cérebro ir se acomodando com aquela situação. E aí estabelecer o que vai ser dito. Primeiro, a pessoa precisa conhecer profundamente o que ela vai falar, então ela tem que estudar, se preparar, né? Estabelecer uma ordem de começo, meio e fim do que ela vai falar, as conexões, os exemplos, as citações que vão enriquecer, estatísticas, dados em geral que vão enriquecer aquela história, aquela narrativa, aquela informação, aquela mensagem. E depois que ela tiver isso bem preparado, ela precisa estudar bastante. Uma coisa que eu oriento é assim: se você vai fazer uma apresentação, ao invés de escrever por extenso tudo que você vai falar, use tópicos para sintetizar, porque os tópicos eles servem como gatilhos de memória. E aí você ensaia aqueles tópicos, ensaia bastante, várias vezes e várias vezes. Os atores ensaiam tanto, os atletas fazem jogadas ensaiadas para tudo, porque para falar a gente não deveria fazer isso, né? É importante fazer isso. Então, ensaiar bastante. E quando chegar no local para fazer a sua apresentação, você já imaginou o local, você já sabe a plateia mais ou menos quem é composta de que público, a mensagem que você tem que falar. Aí se acalmar. E como que a gente se acalma? Com respiração, né? Respiração tranquila, respiração que você puxa o ar e solta o ar devagar, o mais devagar possível, várias vezes. Se concentra num lugarzinho, se afasta das pessoas, fica no seu canto e faz essa respiração que te ajuda a se acalmar. E se você está preparado, se você estudou, se você repetiu, ensaiou com alguém ou na frente do espelho, aquela hora é sua. Então, vem algum pensamento desfavorável, afasta esse pensamento, fala: "Não, eu vou fazer isso aqui direito. Eu vou fazer isso bem feito porque eu estou preparado." Então tem que chamar ali a autoconfiança, né? A coragem e entrar com serenidade. E, se possível, sempre ter um quebra-gelo. Sabe, não aqueles clássicos, aqueles chavões. Ah, eu tenho medo de palco, a luz me assusta. Isso é clichê, já foi. Acha um jeitinho charmoso de entrar, porque isso vai fazer as pessoas rirem. Você já cria uma conexão com aquela audiência, você mesmo se acalma. A saliva na boca é algo que nos acalma. Então, juntar bastante saliva e umedecer a boca é algo que acalma a gente.
É porque às vezes a pessoa fala, mas eu fico com a boca seca. Por que não salivou? Por que não cultivou a saliva para. É melhor que a água que a gente toma num copo, a nossa própria saliva, porque tem horas que você não tem como lançar a mão de um copo. A própria saliva vai te acalmar. Mas, sobretudo, se eu pudesse dar uma manchete para isso, estude, prepare, ensaie, respire e sorria. Peguem essas dicas. E agora eu vou num ponto um pouco mais apimentado aqui. A gente está saindo de um processo eleitoral, ouvimos discursos de diversos políticos, e eu estudei há alguns anos Maquiavel e fiquei abismada quando o professor disse que está tudo certo mentir nas eleições, porque, segundo Maquiavel, o fim justifica os meios e o desejo de cada político é se eleger. Então, que mal faz uma pequena mentira no meio dessa história? Mas isso, na verdade, é um jogo de persuasão. Me fala um pouco disso, Lucila. Olha, a persuasão não tem confusão sobre ela. Ela tem duas situações. A persuasão é a arte de falar de forma contundente, né? De você ser convincente e trazer argumentos para realmente deixar a outra pessoa quase sem palavras. Mas a persuasão, ou ela é baseada numa verdade, ou ela é baseada numa mentira. Quando ela é baseada em verdades que você acredita, por exemplo, se eu quiser ser persuasiva com você, é, apoiada em verdades que eu acredito, eu vou ter um tipo de ação com você, uma ação verdadeira. Agora, se eu tiver uma persuasão mentindo para você, eu estou te enganando, eu estou sendo, maléfica para você. Então, é muito difícil para o grande público perceber essa linha tênue que separa a persuasão verdadeira da persuasão mentirosa. Hoje nós, principalmente com esse protagonismo que a comunicação ganhou nas redes sociais, tem muita gente com muita habilidade de boa fala. Que eu mesma, que estou há 40 anos na área de comunicação, eu fico perplexa, surpresa, que habilidade quase que catequizadora, né? De falar tão bem, de persuadir e tal. Mas eu consigo distinguir claramente quem é a pessoa persuasiva que está mentindo da persuasiva que está falando a verdade. Porque eu trabalho com isso, isso faz parte do meu ofício. O grande público tem dificuldade, porque tem gente que é encantador e encantador, encantadora. Eu vejo que tem mais homens persuasivos mentindo do que mulheres persuasivas mentindo. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado porque tem pessoas que estão expondo ideias que vão impactar na nossa vida. E, sobretudo, as pessoas mais vulneráveis, que dependem muito dos serviços públicos, dependem muito dos governos para conduzir a sua vida. Então, essas pessoas precisam ter cuidado, mas é difícil para elas, porque muitas vezes elas não tiveram esse aprendizado para distinguir, e a pessoa tem aquela fala boa, sabe? Tem aquela conversa mole: você vai ficar rico, você vai ficar rica, eu vou te ensinar isso, eu vou te ensinar aquilo, você vai conquistar isso, você vai conquistar aquilo, você vai ter tudo o que você deseja, você vai ter o homem mais inteligente, a mulher mais bonita, a casa. E as pessoas estão tão necessitadas que elas se iludem com essa conversa. Então, é muito perversa a arte da persuasão. Ela pode ser muito boa quando ela é usada para o bem, e muito, mas muito nociva quando ela é usada para manipular a mente das pessoas. Lucila, e tem alguma dica? Tem algum pulo do gato que eu consigo perceber um ato de persuasão ou só especialistas nisso? Não, tem sim, tem jeito da gente perceber. E hoje todo mundo tem celular. Olha, eu estava vendo um estudo, o Brasil tem 215 milhões de pessoas. 90% das pessoas está conectada. É um número bastante alto, bastante alto. Então, de alguma maneira, talvez a pessoa
tem um número menor que está conectado o tempo inteiro, mas de alguma maneira, mesmo uma pessoa que mora numa região amazônica, esteja longe de um grande centro, um dia ou outro ela vai na cidade, ela vai a um lugar que tem uma conexão. Então, muitas pessoas conectadas. Usar essas mesmas possibilidades, né, de pesquisar e tal, e tentar compreender a história dessa pessoa. Tentar saber o que que ela está contando, se o que ela está contando faz sentido ou não faz sentido, se o que ela fez faz sentido ou não faz sentido. Hoje tem um órgão que muitos jornalistas usam, aos fatos.org. Ali você consegue ver se aquilo é uma mentira ou se aquilo é uma verdade, e tem explicações, né, bastante claras para dizer se aquilo é verdade, se aquilo é mentira. Tem professores, pergunte aos professores, pergunte ao professor da escola do seu filho: olha, é verdade isso? Você já pesquisou? Você sabe? Aonde que eu posso pesquisar? Onde eu posso saber? A gente tem que fazer isso. A gente tem que pesquisar. Quando a gente vai comprar um produto, a gente não pesquisa tanto antes de comprar esse produto. Muitas vezes a gente chega lá para o vendedor e sabe até mais do que ele sobre o produto que a gente deseja, porque a gente se informou tanto. Por que não fazer isso com pessoas que nos estão ali nos persuadindo a tomar uma decisão importante para a gente como cidadão? Vamos conhecer, vamos saber, faz sentido essa história? Essa pessoa tem um passado bom, essa pessoa fez coisas relevantes, tem prova disso, ou não, né? Essa pessoa não fez coisa boa, confrontar os fatos. Então, é isso, sabe? Usar as redes sociais, quase do público que tem acesso à internet, quase 90% está no Instagram, quase 90% está no Facebook, né? Pessoal do mercado corporativo, 38% está no LinkedIn. A gente tem caminhos para confrontar. E aos fatos.org é confiável, é bom. Agora vamos falar da nossa comunicação, né? Quando eu falo, meus gestos, meu rosto, meu sorriso, as expressões, o quanto isso é importante? Ou eu posso ficar realmente conversando com você assim, do jeito que eu estou falando agora? Olha, Sara, você trouxe um ponto que é importante todo mundo estar alerta sobre isso. A gente se comunica muito mais com o nosso gestual, com os nossos gestos, com a nossa expressividade, com o nosso tom de voz, do que propriamente com as palavras. Daquilo que uma pessoa fala, o outro percebe, 55% ele percebe através dos gestuais, né? Então, a pessoa que está assim, ela está demonstrando um pouco de desinteresse, ela está demonstrando que aquele assunto está tedioso. A pessoa que está interessada, ela mostra com o rosto, mostra com o sorriso, com o olhar. Então, a nossa expressividade, ela é muito importante para a comunicação. O nosso tom de voz também é o segundo ponto mais importante. 38% do que a gente transmite é percebido pelo nosso tom de voz. Então, pessoas que falam muito baixo, que falam muito fechado a boca, sem articulação, elas não engajam o outro a entender. Pessoas que gritam muito, que falam muito alto, que falam num tom bravo, também criam uma certa rejeição. Então, é importante a gente modular os gestos, né? A nossa expressividade, nossas mãos, o uso das nossas mãos, o uso da nossa expressividade no rosto e o nosso tom de voz. Porque só 7% do que a gente fala é representado pelas palavras. Então, a gente fala muito mais com a linguagem não verbal do que propriamente com as palavras. Porque o corpo fala, né, Lucila? Então, Fala. Quantas vezes você está conversando com uma pessoa e você ali percebe que a pessoa não está interessada no que você está falando? A pessoa pode até estar falando, ah, sim, entendo, claro, mas o gestual da pessoa, ou o olhar, ou mostra que ela não está interessada. E ao contrário, idem, às vezes a pessoa não pergunta nada, mas ela fica ali, né, com o olhar, um olhar afirmativo, um olhar questionador, e ela quer saber, ela quer mais, ela quer que você fale. Então a gente tem que ter a perspicácia, né? Tem que ter a habilidade de olhar para tudo isso e para a gente perceber o que a pessoa está transmitindo. E quanto a nós,
seja aqui na telinha, no online ou no presencial, a gente tem que modular muito os nossos gestos. Normalmente a gente dá uma pecadinha com as mãos, né? A gente se excede com as mãos, põe a mão muito na frente quando está na tela, ou faz muitos gestos que não são bonitos, que não são adequados. O dedo em riste é uma coisa muito agressiva, ó, assim, entendeu? Você está sendo muito impositivo de uma maneira não agradável. Então, a gente deve cuidar da nossa mão. As nossas mãos, elas são como a batuta do maestro na música. Elas são coadjuvantes. Nunca o personagem principal. O personagem principal é o que a gente tem para falar, é o nosso sorriso, a nossa voz. Então, a gente tem que modular todos esses personagens na nossa comunicação. Você está falando, eu estou me lembrando, não vou falar o nome, mas a gente teve um presidente que ele sempre estava com o dedinho assim, e ele tem um dedo fininho, fininho, que ele me lembrava o dedo da bruxa, as varinhas da bruxinha, assim, eu falava, lá vem a varinha mágica da bruxinha. Pois é, o dedo em riste fala muito sobre a pessoa, sabe? Fala muito sobre a pessoa. Eu converso com a pessoa quando ela tem muito esse dedo em riste, assim. Eu converso com ela, eu falo assim: você já parou para pensar o que é que está te fazendo fazer esse gesto? O que é que está fazendo você fazer esse gesto? Aí às vezes a pessoa fala: nossa, eu não tinha me percebido. Nossa, talvez seja uma forma minha, que eu sou meio insegura ou meio insegura, de atacar para me defender. Ou tem pessoas que falam assim: não, eu gosto de mandar mesmo, entendeu? Eu gosto de já logo dizer o que que tem que fazer e eu digo e demonstro e tal. Então, eu sempre peço para a pessoa refletir por que que ela usa essa linguagem, né? E tem pessoas que têm uma dificuldade imensa, mesmo tomando consciência de que o gestual não é harmonioso no vídeo, numa entrevista e tal, e continua fazendo. Ela leva muito tempo para tirar esse hábito, porque isso vem como um traço do caráter dela, né? Mas esse é um gestual muito feio mesmo, de se utilizar. Ele nunca é bom. Assim, se você tem uma mão que, né, fala de uma maneira suave, você didático, você explica, olha, eu faço dessa forma, eu uso várias etapas e tal. A sua mão, ela é um complemento da sua fala. Ela tem que estar em harmonia, em sintonia com o que você está dizendo. Se você está com uma fala mais agitada, não faz sentido uma mão tão lenta. Se você está, né, falando de uma maneira lenta, explicando alguma coisa para a pessoa, aí faz sentido. Então, tudo isso tem que estar em harmonia. E não dá para a gente mudar muito, né? Não dá para ficar construindo bonecos, porque a gente precisa ser autêntico também. E talvez o que possa fazer uma grande saída é pegar aquelas manchinhas de comunicação e dar uma colorida nelas e fazer isso ser uma coisa mais autêntica da pessoa, mas que não agrida o interlocutor. Tem jeito? Tem jeito. Eu recomendo isso, porque a autenticidade hoje é muito valorizada, né, Sara? A autenticidade é uma coisa muito importante. A gente está num mundo em que surgem modismos o tempo todo, surgem exemplos de como se comunicar, nas mídias sociais e as pessoas vão replicando, replicando. Não tem problema. Sabe, tem um livro que eu adoro que chama-se Roube como um Artista. Tudo bem você copiar alguma coisa, mas cria o seu jeito em cima daquilo. Não vai copiar exatamente o que a outra pessoa faz ou diz. Então, acho que a autenticidade dos gestos, ela pode existir, mas você tem que modular. Agora, o dedo em riste é um que não tem conserto, é feio demais. Procure tirar isso da sua rotina. Agora, os outros gestos, porque tem pessoas que são autênticas. Ó, para aí, não fala isso, sabe? Tem jargões na fala e jargões no gesto que são clássicos e que a pessoa ganhou notoriedade por isso, não é verdade? Então a autenticidade é importante, muito importante, você ser genuíno, mas procura modular, ou talvez substituir um gesto que não é tão bom por um melhor, com autenticidade. É isso que eu diria. Também vim do jornalismo, da comunicação, né, Lucila, e trabalhei na mídia impressa. E eu falo que o grande problema da mídia impressa é que está escrito, né? Está lá gravado para a eternidade. Às vezes o que a gente fala
talvez vá pelo ar, mas o que escreveu preto no branco ficou para a eternidade. E recentemente a gente teve uma pessoa que escreveu o que não devia no Instagram, que teve uma crise de imagem assustadora, né? Levou uma esculachada do Brasil inteiro, quiçá do mundo, porque não pensou duas vezes antes de escrever. Ok, feito. Mas e aí? Como é que a gente conserta tudo isso? Como que é quando eu tenho uma crise, eu resolvo, eu tento abrandar e é verdade que toda a crise passa em 15 dias? Tem crises que não passam nunca. Antigamente, o que ficava registrado era só o que estava escrito. Hoje também o que está falado está muito bem gravado e pode correr o mundo, né? Então, eu diria que uma reputação, uma boa reputação, você leva muitas vezes uma vida para construir. E essa reputação pode ser abalada, por um deslize, ou por vários deslizes, ou por você demonstrar realmente alguma coisa do seu caráter, ou do seu jeito de enxergar a vida, que te coloca em xeque. Então, todo mundo está sujeito a passar por uma crise, seja uma pessoa, seja uma marca, uma corporação. Quantas e quantas empresas já não vivenciaram crises? E esse episódio ao qual você se refere, como tem vários, né? Não tem um só, mas eu até imagino que tenha sido uma menção à mulher, né? À importância da mulher, e isso realmente incomodou muita gente, porque somos a maioria, né? Somos a maioria aqui no Brasil, né? Tem mais mulheres, uma pequena diferença, mas tem mais mulheres que homens. Então, você falar alguma coisa que ofenda esse gênero é muito ruim, porque as mulheres estão se esforçando há tantas e tantas, tantos e tantos milênios para ter o seu lugar, né, para ser respeitada, para serem ouvidas, para sua voz ter algum eco, e de repente a pessoa solta uma frase dessa assim, sem nenhum compromisso, ele se comprometeu e realmente teve que viver essa crise pública. Para toda crise, o que eu recomendo, tecnicamente, quando eu sou contratada para trabalhar num comitê de crise, porque não são poucas as empresas que passam por isso e elas têm que lidar com uma crise, de uma maneira muito profissional. Eu fiz um trabalho, grande, fiz parte do comitê de crise do Carrefour, treinando as lideranças, junto com esse comitê, que é composto por profissionais multi-preparados, cada um na sua expertise, e nos unimos ali para trabalhar, porque o Carrefour vem enfrentando, mas passou uma crise muito consistente, e precisava trabalhar isso tudo. Então, o que eu oriento sempre é, para qualquer crise, você tem que olhar para a situação, saber o que aconteceu e responder o mais rápido possível, de forma consistente, de forma, assim, o mais próximo possível da verdade que ocorre. Muitas vezes não dá para você externalizar toda a verdade, mas você tem que esclarecer os fatos. A opinião pública, os jornalistas precisam receber informações atualizadas, consistentes. As pessoas precisam saber. Hoje, os líderes mais respeitados são aqueles que lidam com uma crise pública e respondem pelas redes sociais. Os colaboradores respeitam esse líder quando ele se manifesta rapidamente através das redes sociais. Então, tem que criar um comitê de crise, tem que ter informações consistentes. Esse comitê tem que trabalhar de forma coesa e colaborativa, tem que eleger um porta-voz que vai levar a informação assertiva para a imprensa, para a opinião pública, para os colaboradores. É preciso ter respeito com as pessoas e falar o que está acontecendo. E por pior que seja a crise, se a pessoa ou a empresa seguir esse caminho, ela terá a possibilidade de ganhar de volta um pouco da reputação dela e pouco a pouco ir reconstruindo essa reputação. Mas se ela iludir, enganar, mascarar, ela certamente será afetada no longo prazo. Isso é fato. Lucila, nesse caso específico, as empresas, né, as pessoas jurídicas foram muito rápidas, tomaram as suas posições, se afastaram, afastaram a imagem
da empresa, do CNPJ, do CPF, mas esse CPF acho que ficou bem maculado, né? E ele não lidou bem com a crise dele. Como você lidaria com um caso desse? Teria uma solução? Porque foi tão grave, tão grave. Eu tenho a impressão que essa pessoa abriu um buraco na areia e está com a cabeça enterrada até hoje. Olha, eu gostaria muito de apoiar esse profissional, porque ninguém é totalmente mal nem totalmente bom. Muitas vezes a pessoa não, ela tá tão acostumada a falar, 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 que ela tem um excesso de autoconfiança e incorre num erro desse. Eu entendo que essa pessoa poderia muito bem refletir sobre o que ela fez, ponderar sobre o que ela fez e ser autêntica, falando a verdade, do que ela sente. Ela poderá ser julgada pela verdade dela, mas não apenas pelo erro que ela fez. Então, eu gostaria de estar frente a frente com ele e apoiá-lo nesse sentido, porque esse é o meu trabalho. Eu gosto desses desafios e para tudo tem jeito. As redes sociais, o excesso de exposição das pessoas, a necessidade de se criar uma marca e uma imagem, vem mudando muito o jeito como os executivos estão se comunicando no Brasil e no mundo. Como que você enxerga essa transformação e essa mudança? E o que que você acha que essas pessoas precisam buscar para cuidarem das suas imagens e não caírem em armadilhas como caiu esse empresário? É difícil você não participar dessa vida digital. É difícil, você precisa estar nessa vida digital, nesse mundo digital, porque é onde as coisas estão acontecendo. Você não vai se tornar um ermitão ou uma ermitã porque você não quer falar para as mídias digitais. É evidente que todo mundo tem a prerrogativa de dizer, não quero fazer parte disso. Mas, de uma maneira geral, como eu te disse há pouco, tem pesquisas que mostram que líderes são mais respeitados por colaboradores, pelos seus liderados, quando eles se apresentam, quando eles se comunicam, quando eles se mostram. Então, o que eu recomendo aos líderes hoje é que eles encontrem a autenticidade do que eles querem transmitir em sintonia com a empresa que eles representam. Primeiramente, conheçam o que eles querem transmitir e que eles transmitam com respeito, que eles saibam o que eles têm que transmitir, que eles falem com verdade, que eles tragam informações atualizadas, checadas, que eles se humanizem nas redes sociais, que eles mostrem um pouco do trabalho, das informações ligadas ao corporativo, mas também que ele mostre um pouquinho da sua vida pessoal. Se ele tem um hobby, se ele tem uma família, aquela fórmula 80% de vida profissional e 20% de vida pessoal, é uma maneira de você humanizar um líder. Agora, o que eu também digo, por favor, cuidado, não ostente, não exiba bens, porque isso não é bom. A gente vive num país com tamanha desigualdade, há pessoas que se esforçam tanto para ter o mínimo. Então, você se colocar numa rede social exibindo coisas materiais caríssimas é muito desleal com quem se esforça tanto e não é bom, não constrói nada, só destrói a sua reputação, a sua imagem, o seu respeito. Então, o que eu recomendo é isso, que haja algo inspiracional. Por exemplo, imagine um líder que não quer falar de si, mas ele pode compartilhar informações inspiradoras, ele pode compartilhar vídeos interessantes, histórias interessantes, informações atualizadas que inspirem e que informem os seus colaboradores ou a sua comunidade. Então, há jeitos de você se colocar no digital. Eu própria estou começando a construir a minha narrativa no digital. Eu tenho 40 anos como comunicóloga, como jornalista, e só agora eu estou construindo uma narrativa profissional. Pouco a pouco eu estou ganhando seguidores, pessoas que respeitam o que eu falo, o que eu faço, mas assim, eu não vou agradar todo mundo, nem tenho essa pretensão. Mas as pessoas que se conectarem comigo vão entendendo a minha mensagem. Agora, eu não vou apelar fazendo coisas que não condizem comigo, com a minha história, para ganhar seguidor. Não precisa, não é bom, né? Então a gente tem que encontrar o nosso próprio caminho. Agora me diz, quem está fazendo isso bem?
nas redes sociais? Você tem algumas dicas, alguns perfis que você tem acompanhado e que estão fazendo esta exposição de forma adequada? Olha, eu tenho visto pessoas muito inspiracionais assim nas redes sociais, muitos assim, muitos fazendo um trabalho muito bom. Seria até injusto citar alguns e deixar outros de fora, mas assim, na área das artes, tem atores e atrizes fazendo um trabalho belíssimo. Na área da música, tem gente muito boa também trazendo informação, trazendo mensagem. Na área empresarial, tem pessoas, empresários que encontraram o seu jeito de serem inspiradores e trazem mensagens boas, contam como a sua vida foi difícil para ele chegar até o patamar onde ele chegou, e contam muitas vezes não só o quanto foi o começo e o fim, mas o meio do caminho, todo o esforço, tudo que ele teve ou ela teve que estudar, quanto ele ou ela teve que abrir mão de prazeres em família, com amigos, para poder chegar naquele patamar. Então, eu acho que isso é muito inspiracional. Então, eu vejo grandes pessoas trazendo, tanto no LinkedIn como no Instagram, coisas muito boas, se tornando referência mesmo, como uma rede social. Bom, a gente está chegando ao final aqui do nosso papo, né, Lucila? Porque essa conversa dá para ir dias conversando sobre o assunto, porque tem muito para a gente falar, muito para aprender. Mas para a gente fechar, eu queria conversar com você sobre discursos históricos. Nós tivemos aí grandes líderes fazendo discursos históricos. Me fala assim, se eu tiver que aprender com alguém um discurso histórico que eu deveria ouvir. Olha, tem vários. Eu, antes de falar dos históricos, eu queria citar uma pessoa que é um orgulho brasileiro, que é a Fernanda Montenegro. A Fernanda, ela, mesmo quando ela está fora da dramaturgia, né? Porque ela não está falando um texto é, no palco ou em algum outro lugar, ela tem um jeito tão encantador de falar, tão humano de falar. Outro dia ela fez uma homenagem a um ator. Foi tão comovente o que ela falou a respeito desse ator, como ele transformou a vida dele, vindo para as artes. Então, a Fernanda é um exemplo sempre. Como ela dá emoção para as falas, sejam elas da dramaturgia ou uma fala, uma opinião dela sobre algo. Então, eu gosto muito da Fernanda. Tem uma pessoa aqui no Brasil que eu respeito muito a comunicação dele, eu diria que é um exemplo de comunicação assertiva, que é o Celso Ataíde, que é o fundador da CUFA, Central Única das Favelas. O Celso Ataíde é impressionante como ele tem uma comunicação assertiva. Ele fala muitíssimo bem, tanto aquela fala assertiva, curta e direto ao ponto, como uma fala mais envolvente, com vários dados, com várias informações e de uma forma encantadora, inspiracional e tal. Então, eu gosto muito desses dois exemplos. Agora, dos discursos históricos, eu gosto muito de citar o Barack Obama, porque ele é muito citado por várias pessoas. E eu digo que existe um mito de que falar bem é dom. Esse mito não é bom acreditar nele, porque na verdade qualquer pessoa pode falar bem, desde que ela percorra um aprendizado. Se você quer ganhar músculo na academia, você vai lá, se disciplina, pratica, pratica, volta e vai aumentando a sua carga e você vai ganhando força, você vai ganhando massa, mas não é da noite para o dia. E se você parar, você perde tudo aquilo. A ganhar musculatura na comunicação, na oratória, eu posso dizer que é semelhante a ganhar músculo na academia. Você tem que se aplicar, você tem que se dedicar. E o Barack Obama é um exemplo assim. E eu sei, porque eu tive uma oportunidade. Eu fui para um congresso de treinamento em 2009 em Washington, D.C. E ali uma diplomata brasileira me apresentou para algumas pessoas que faziam esse trabalho de media training lá e com o Barack Obama. Conheci uma pequena parte desse grupo que trabalhava com ele e eu fiquei sabendo nessa conversa que ele era submetido a treinamentos constantes
o tempo inteiro. Do lado do gabinete dele tinha a sala do treinamento. E ele treinava consistentemente sobre todos os temas que ele tinha que falar, de uma maneira global ou local, enfim. Então, com muita disciplina, com muita dedicação. Lógico que ele é um cara preparado, se formou numa grande universidade, tinha um imenso conhecimento, mas ele se disciplinou a falar cada vez melhor, cada vez mais claro, encontrar a autenticidade do jeito dele. E não é à toa que ele se tornou e é considerado, é tido como o maior orador da história dos Estados Unidos. E é um cara inspiracional da era dele, né? Globalmente. Mas ele se disciplinou muito e ele tem um jeito também que é logo no início, ele entra numa abordagem mais emocional, ele faz um quebra-gelo, ele se conecta com a audiência dele. E muitas vezes ele traz uma narrativa contando da vida pregressa dele, ou de algum familiar, de alguma história que ele viveu. As pessoas se identificam com aquilo emocionalmente, e aí abre um campo para o entendimento do que ele tem a dizer. E ele é simpático, ele é empático. Então, o Barack Obama, para mim, é um exemplo. Independente de apreciação política ou não, ele, como um comunicador, eu diria que ele se destaca muito. O Steve Jobs, um clássico também, ele foi uma pessoa que quebrou o mito de que falar bem é falar muito. Não, falar bem pode ser absolutamente curto, incisivo e impactante, né? Porque ele tinha essa habilidade de apresentar os produtos da marca dele de maneira muito rápida, assertiva e contundente. Ele, às vezes que ele fez discursos bastante enxutos e com muita propriedade. Deixa eu ver quem mais. Ah, tem um outro mito também que eu acho importante. A pessoa que tem alguma dificuldade, por exemplo, Churchill, ele tinha gagueira, tinha insegurança, tinha ansiedade na adolescência. Isso a gente sabe estudando, né? Vendo filmes, a biografia dele. Mas ele caiu nas graças de um mestre de oratória que teve paciência com todas essas limitações mecânicas até dele, da gagueira e tal, e ele se tornou também, na Segunda Guerra Mundial, um orador profundamente inspiracional, porque ele se comunicou muito bem no momento que ele não tinha outra alternativa a não ser transmitir as mensagens que precisavam ser transmitidas. Então tem muitos personagens para a gente analisar e tem muitos jeitos também. Quem quer ser um bom orador, uma boa oradora, comece pesquisando, né? Você quer ser um bom tenista, você começa pesquisando quem que joga bem, quais são as jogadas, quais são as táticas. Para ser um bom orador também. Esse é um caminho, é pesquisar, é ver, assistir vídeos, é ver como essa pessoa faz o jeito dele de falar bem. Muito bem. Ou então, gente, procura a Lucila, porque a especialidade dela é transformar as pessoas em bons oradores e bons comunicadores. Chegamos ao fim desse episódio. Eu vou pedir para a Lucila deixar a mensagem dela aqui, mas vocês já fiquem sabendo que aqui na descrição do episódio você vai encontrar o site dela e as redes sociais. E se você quiser mais dicas, quiser trocar uma ideia, quiser conversar, a Lucila está disponível. Ah, e não esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho, senão você vai perder as novidades. Bom, Sara, como minha consideração final, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando com a sua audiência. E, de fato, o que eu tenho a oferecer é compartilhar a minha habilidade, o meu ofício, o meu aprendizado. Eu venho investindo nisso eh, com muito amor, com muita dedicação. Há 40 anos eu me dedico à comunicação. Não fui uma pessoa que surgiu assim da noite para o dia no meio digital. Eu realmente suei a camisa, me investi, me esforcei para aprender muita coisa. E eu gosto de compartilhar, eu gosto de ensinar, eu gosto de aprimorar a comunicação das pessoas. Então eu estou aqui, aberta para quem quiser e precisar, para que a gente possa potencializar a comunicação, a expressividade, a oratória de quem precisar. É isso. Muito obrigada, Sara. Obrigada a você, Lucila. E se você está com dúvidas de comunicação, chama a Lucila lá no Instagram, que eu tenho certeza que ela está super aberta para te dar uma dica. Ela já me deu muitas. Gente, beijo para vocês. Se inscreve no canal,
e ativa o sininho.